Prepare-se para receber a palavra de Deus. Você que deseja crescer espiritualmente na fé, Você receberá uma pregação capaz de transformar o seu dia. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos que podem abençoar a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Olá, amigos, que Deus abençoe grandiosamente a todos. Quem está falando é o pastor Elton Eduardo. Estamos dando sequência à série de mensagens sobre as orientações que Cristo passou para os seus seguidores no passado, que serve para nós em nossos dias. Hoje iremos falar a respeito do choro. A Bíblia fala: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, o choro, de uma forma bíblica, aquilo que é orientado, quando é realizado da forma correta, tem um poder de transformação. Não é um choro fingido, é um choro direcionado pelo verdadeiro arrependimento, aquela pessoa que se arrepende da sua conduta errada. Ok? Vamos dar início com a leitura do tema. Orientações de Cristo que transformam vidas. Choro de arrependimento. Mateus capítulo 5, versículo de número 4. Está escrito: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Que choro é esse? É o choro de arrependimento por causa das nossas fraquezas e limitações. É o choro por ver o estado pecaminoso em que o mundo se encontra. Será que estamos acostumados com o pecado em nossas vidas? Será que os pecados do mundo não nos incomodam mais? Aqui são duas perguntas que eu realizo. A primeira é: será que nós não estamos acostumados com o pecado em nossas vidas? Ao ponto da pessoa errar, não se arrepender, automaticamente não há choro. E o choro, quando eu estou mencionando aqui, não significa literalmente lágrimas correndo nos olhos. Significa um verdadeiro arrependimento por transgredir a palavra de Deus. Só que uma pessoa, quando ela está na presença de Deus, não somente os seus pecados a incomodam, o pecado da humanidade também. Quando você vê alguém escravizado pelo pecado, aquilo de uma certa forma machuca o seu coração. Quando nós começamos a olhar para o pecado da humanidade, a humanidade escravizada pelo pecado, e não sentimos nada, isso mostra o tanto que nós estamos perdendo a nossa sensibilidade espiritual. Então, quando Cristo vem e fala bem-aventurados que choram, está mostrando bem-aventurado aquelas pessoas que se arrependem dos seus erros. Bem-aventurado, ou seja, feliz aquelas pessoas que olham para o estado da humanidade e de uma certa forma se compadece e clama a Deus pela humanidade. Prega a palavra de Deus para os perdidos. Porque o final do versículo deixa bem claro: os que choram serão consolados. Consolados por quem? Por Deus. Agora, quando nós levamos uma vida errada, ou quando nós convivemos com o pecado e achamos natural, olha, nós estamos no caminho da perdição. Então, o ensinamento de Cristo tem como objetivo medir a nossa fé. Nós analisamos o texto bíblico, aquilo que Cristo orienta e aquilo que nós expressamos no dia a dia. Em cima disso, nós fazemos uma análise em qual patamar espiritual nós nos encontramos. Se em algum momento a pessoa detectar que a vida espiritual não está bem, a pessoa não está seguindo a Cristo da forma certa, não é a pessoa entrar em desespero e desistir de seguir a Cristo. Pelo contrário, ela começar a pedir a Cristo uma transformação, um coração novo, uma mudança. Senhor, eu preciso verdadeiramente me arrepender dos pecados, eu preciso verdadeiramente renunciar o pecado e assim sucessivamente. Vamos dar sequência? Que possamos pedir a Deus que nos comova e nos traga um verdadeiro arrependimento, clamando para que nos dê um coração de carne em vez de um coração de pedra. Joel capítulo 2, versículo 13 está escrito: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Aqui o profeta Joel,
ele traz o ensinamento, ele falando que nós temos que rasgar os nossos corações e não as nossas vestes. Por quê? No passado, mediante uma tristeza, as pessoas tinham o hábito de rasgar as vestes. Ali, o rasgar as vestes simbolizava uma tristeza. Quando o profeta vem e fala, rasgue o coração e não as vestes, está falando, olha, Deus não está olhando o seu externo, Deus ele está olhando o seu interno. Então, diante do comportamento errado, diante de algo que desagrada o Senhor, o nosso interior precisa passar por essa transformação, se rasgar diante de Deus em oração, em súplica, em clamor, interceder verdadeiramente pela pessoa, pelos seus familiares, pela nação e assim sucessivamente. Então o profeta deixa bem claro, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. E deixa bem claro, se arrependa, se converta, porque Deus ele é misericordioso e ele perdoa. Agora, se a pessoa mostrar simplesmente uma tristeza da face para fora, algo que não vem do coração, uma mudança que é das palavras e que não vem das atitudes, essa pessoa acabará de uma certa forma padecendo diante do Senhor. Vamos dar sequência? Agora nós iremos ver uma passagem bíblica em Lucas capítulo 7, versículo 37 ao 50, que fala a respeito de uma mulher que era pecadora. O texto fala, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele, ou seja, Jesus, estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhes os pés e ungia-os com o unguento. Quando isso viu o fariseu, que eu tinha convidado, falava consigo, dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E, respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E, não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo é beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungia-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Esse texto bíblico nós encontramos uma mulher pecadora que ela foi até Cristo, ajoelhou-se aos seus pés, com prantos, com lágrimas. Ela enxugava as suas lágrimas que estavam caindo nos pés de Cristo com os seus cabelos, simbolizando todo um arrependimento. E o interessante é que Cristo, no final do versículo, apresenta para ela, deixando bem claro que a fé daquela mulher salvou ela. Mas por quê? Porque aquela mulher reconheceu a divindade de Cristo.
aquela mulher se arrependeu de suas práticas, porque o texto deixa bem claro que tratava-se de uma mulher pecadora, ou seja, uma mulher que transgredia os ensinamentos do Senhor. E no final, Cristo apresenta para ela que ela ganhou a salvação. Sendo assim, aquela pessoa que se arrepende do seu comportamento, da sua atitude errada e se prostra diante de Cristo, ganhará a salvação. Por isso que o texto deixa bem claro: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Vamos dar sequência? Mateus capítulo 3, versículos 7 e 8 está escrito: E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Essa passagem bíblica é interessante. Nós encontramos João Batista realizando o batismo e as pessoas iam até ele para se batizar. Só que esse tipo de repreensão, quando ele chama ali algumas pessoas de raça de víboras, nós podemos interpretar que aquelas pessoas estavam participando do batismo ou queriam o batismo não com um verdadeiro arrependimento, não querendo se render a Deus verdadeiramente, mas sim pelo um costume ou achando que simplesmente se batizando estaria ganhando a salvação. E aqui nós encontramos João, de uma certa forma, repreendendo raça de víbora, ou seja, chamando a atenção daquelas pessoas, e deixa bem claro no finalzinho do versículo: produzir fruto dignos de arrependimento. Ou seja, quais são os frutos que a pessoa mostra que ela se arrependeu? A mudança de comportamento, a mudança de atitude. Quando a pessoa pede perdão, fala que se arrependeu e não muda o comportamento, não muda a atitude, ela não se arrependeu. Ela, na realidade, está mentindo. Porque, na realidade, ela sabe que determinadas práticas pecaminosas trará uma consequência. Então, ela pode até simular ali um arrependimento. Só que, diante de Deus, essa pessoa, ela irá se dar mal, porque ela não conseguirá enganar a Deus. E a Bíblia deixa bem claro: produzir fruto digno de arrependimento, ou frutos dignos de arrependimento. Ou seja, é verdadeiramente a pessoa mudar de comportamento, mudar de atitude, verdadeiramente se prostrar diante do Senhor para que possa ali agradá-lo. Vamos dar sequência? O Salmo 126, versículo 5 está escrito: os que semeiam em lágrimas com júbilo colherão. No Salmo 126, versículo 5, é uma passagem que traz uma poderosa mensagem sobre o sofrimento, a esperança e a colheita das bênçãos. A frase, os que semeiam em lágrimas, sugere que aqueles que enfrentam dores e dificuldades, que passam por momentos de tristeza ou aflição por causa da palavra de Deus, estão realizando um ato de semeadura. A semeadura, aqui, pode ser interpretada como o esforço e a fé ou as orações feitas em condições adversas. A segunda parte do versículo, com júbilo colherão, promete que, apesar das dificuldades enfrentadas, haverá um tempo de colheita, ou seja, um tempo em que as dificuldades serão superadas e as bênçãos e alegrias virão como resultado da perseverança e da fé. Essa colheita é marcada pelo júbilo, indicando que o resultado desse esforço valerá a pena, trazendo alegria e satisfação. Nós podemos observar aqui nessa passagem bíblica promessas para aquelas pessoas que plantam com lágrimas, ou seja, aquelas pessoas que enfrentam situações, adversidades por causa do Evangelho de Cristo. Às vezes se deparam com situações de conflitos e estas pessoas permanecem fiéis ao Senhor Jesus. Então Deus, ele promete uma colheita. Vai chegar o momento da alegria, vai chegar o momento de desfrutar. Sendo assim, precisamos dia após dia buscarmos o verdadeiro arrependimento que nos leva a produzir frutos. Precisamos dia após dia expressar verdadeiramente o choro do arrependimento pelas nossas falhas e ao mesmo tempo se comover com o estado em que a humanidade se encontra entregue ao pecado. Então, quando Cristo vem no Sermão da Montanha e passa esta orientação, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, nos está trazendo revelações importantíssimas, ok? Nós estamos finalizando esse momento.
Você pode ver agora na tela aí do seu celular ou televisor o tema da próxima pregação: orientações de Cristo que transformam vidas, a mansidão como virtude do coração, ok? Lembrando, cada dia um ensinamento diferente. Nós iremos fazer uma oração agora. Eu quero pedir que você deixe o seu nome para a oração, o nome dos seus familiares e amigos, e não esqueça, faça o compartilhamento dessa pregação com outras pessoas. Vamos falar com Deus? Pai, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, eu entro na tua presença em oração. Te apresento, meu Deus, todas essas pessoas, meu Pai, que estão participando desta pregação. Meu Deus, o Senhor deixou bem claro aquilo que o Senhor almeja, aquilo que o Senhor espera, meu Deus, de cada um de nós. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. É o choro, meu Pai, de arrependimento por causa das nossas fraquezas e limitações. É o choro por ver o estado pecaminoso em que o mundo se encontra. Meu Pai, precisamos verdadeiramente produzir frutos de arrependimento. Precisamos conduzir as nossas vidas, meu Deus, no centro da tua vontade. Venha, Pai, alcançar todas essas pessoas, meu Pai, que estão participando desta oração. Venha operar, meu Deus, de uma forma sobrenatural. Venha, meu Deus, agir na vida de todos. E como ministro do teu evangelho, eu repreendo toda e qualquer ação contrária que tem se levantado contra este homem, contra esta mulher. Eu falo mal em nome de Jesus Cristo. Pega tudo que é teu e saia. Pega tudo que é teu e bata em retirada. Em nome de Jesus Cristo. Pai, eu abençoo a todos. Em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém e glória a Deus. Glória a Deus. Tome posse da sua bênção em nome de Jesus. Antes de finalizar, só reforçando aquele convite que eu sempre costumo fazer. Domingo é dos filhos de Deus, é domingo do Espírito Santo. Venha domingo estar conosco. Domingo nós teremos culto 7 horas da manhã, 9 horas da manhã, 5 horas da tarde e 7 horas da noite. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Grande Circular, número 7373, no bairro do Tancredo Neves. A igreja, ela está a poucos metros do supermercado Rodrigues, bem em frente à ProSaúde, tá bom? Então, nesse domingo eu conto com a sua presença, não falte. Olha, chegamos ao fim. Que Deus abençoe grandiosamente a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos que podem abençoar a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade.